Olá, estamos de volta com o nosso Pode Sondar. Eu sou a Renata Caruso do Doce Dentista. Eu sou o Luiz Rodolfo do Dicas Odonto. Isso aí, hoje estamos aqui, hoje vai ser um programa que a gente vai conversar muito sobre, literalmente, a área da saúde inserida no sistema público de saúde, né? Estamos aqui com o Puca, que é coordenador de saúde bucal, foi coordenador de saúde bucal nacional, e hoje a gente vai desenvolver muito esse tema. Ele foi um dos criadores do Brasil Sorridentes, né? Então, Sorridentes. Deus. Pelo amor de Deus. Já comecei. Tá valendo. Essa sou eu. Brasil Sorridente. Gente, especialíssimo Gilberto Puca, cirurgião dentista. Queria agradecer a sua presença aqui no programa. Muito, muito bom ter você aqui pra gente falar de saúde pública, de saúde coletiva, de como inserir o dentista na saúde pública e todos esses problemas que a gente tem num país que ainda tem muito desdentado, muita gente com problema de dente. Então a gente vai fazer toda essa conversa. Então espero que vocês fiquem aí, que vocês, por favor, curtam o nosso programa, o nosso canal, né? Se inscrevam no canal. A gente está precisando de muitos inscritos. Quanto mais você se inscreve, compartilhe, curta, manda para um amigo, para amiga, porque esse papo é muito legal. E você que está prestando concurso, né? Sim. Em concurso cai muito, né? Essa coisa de política de saúde, as políticas do SUS. Então, cara, vem aqui com a gente que a gente vai falar de tudo isso. Sempre quer essa lei 8080. Não, porque é a lei da odontologia, né? Lei 8080. Então, eu lembro quando eu precisava, era bem isso. Antes de mais nada, vamos entregar o nosso presentinho para o nosso convidado. Por favor, Jéssica. Opa! Aqui uma lembrança agora que só os convidados do Pode Sondar ganham. Agora tá ficando bom. Vamos ver. Olha aí. A nossa canequinha, que já está virando uma tradição do Pode Sondar. Com certeza. Daqui a pouco a venda, hein? Olha aí. Vamos tirar aqui, ó. Olha aí, ó. Eu fui que beleza. Convidada. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. E tem a sacolinha que depois você leva. Muito vamos obrigado. deixar a sacolinha aqui e depois você... Aí se quiser você colocar... leva. Põe a bebida pra ele. Daqui. Vamos servir aqui uma bebida... misteriosa. Um pouco mais ácida. É. Bebida, latte vermelha. Cada convidado tem uma bebida diferente. As Tem, pessoas né? ficam, o que tá bebendo? Pois tá é. Bom, vamos lá. Então, por favor, a gente queria primeiro que você se apresentasse. Bom, eu sou cirurgião dentista, né? Já tenho um certo tempinho de formado. Eu fiz, logo depois que eu me formei, eu fiz especialização em saúde pública, né? E é interessante isso, porque quando eu me formei, né, fazendo um parênteses aí na nossa conversa, eu prestei um concurso para a Secretaria Estadual de Saúde aqui de São Paulo. Em novembro foi a prova, e eu me formei em dezembro. E acabei passando no concurso, me chamaram, não tinha nem CRO, porque estava naquela fase, né? Mas resumindo, em janeiro eu já comecei a ser dentista da rede pública aqui de São Paulo, né? Da Secretaria Estadual de Saúde, fui trabalhar no Jardim Marília, na época de 80. Assim, hoje já está urbanizado, mas na época era rua de terra, era assim, bem precárias, né, as condições. Bom, eu fiquei trabalhando lá um tempo e tinha o meu consultório, né? Ficava meio período em cada um. Depois, justamente por isso que eu fiz saúde pública, porque eu fui trabalhar em unidade básica de saúde, né? Sim. E eu falei, bom, eu preciso aprender esse negócio, porque, né, que não basta só sentar na cadeira e atender as pessoas, né? Você tem que entender todo o contexto. Então eu fui para a especialização, fiz. E daí foi consequência, eu acabei entrando na carreira universitária, comecei a dar aula, fiz mestrado na Escola Paulista de Medicina em Epidemiologia da Saúde Bucal do Idoso. Fui para Maringá, para a Universidade Estadual de Maringá. Dei aula em Maringá bons anos. E depois que fui para Brasília, né, para assumir a Coordenação Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde. E tô lá. Tem um gap, né? Assim, porque é uma longa história contada aqui em 1 minuto. Primeiro eu queria saber assim... Lá no começo, eu já trabalhei em assentamento, né, de terra, quando eu era bem recém-formada. Chamava assentamento Bela Vista. Só um detalhe, sem te cortar. Nesse gap que você está falando, tem 6 meses que eu morei no Xingu.
inclusive. Nossa, então, legal. Vamos falar sobre isso. E eu queria saber, porque assim, eu trabalhei no assentamento quando eu me formei. Isso era 2007, 2008, não sei, por aí. Faz uns 15 anos. E eu queria saber como que era lá em 1980 essa diferença. Porque esse assentamento que eu trabalhava, por exemplo, era chão de terra até a entrada do consultório, era terra, os pacientes não tinham chinelo, era bem precário mesmo, era um assentamento, né? E não tinha raio-x, quer dizer, tinha um raio-x que era tipo um enfeite, mas não funcionava. As resinas eram vencidas, todas ressecadas, era muito difícil o trabalho. Isso em 2007. Em 80, né? Na década de 80, como que era isso? Pior. Pior, né? Não, é porque a gente tinha muito menos tecnologia, obviamente. Hoje você tem tecnologias mais acessíveis, né? Você não tinha carreira, né? Quer dizer, para você ir para a saúde pública, você tinha que abrir um concursinho aqui, outro lá, mas você não tinha carreira de dentista na área pública, né? Então você não tinha incentivo nenhum, né? Era uma coisa assim meio que faça o seu trabalho, né? Sim. Era bem precário, bem precário. E a condição de trabalho também, porque lá a cadeira não abaixava, nem levantava, nem... Era uma cadeira normal. Na realidade, isso daí também, é claro que foi consequência da falta de investimento, evidente. Sim. Né? Mas também de uma outra filosofia que tinha na época, no final da década de 80, que era a tal da odontologia simplificada, né? Que se começaram a trabalhar com equipamentos odontológicos de baixa tecnologia, né? Para justamente levar para áreas de maior vulnerabilidade social, essas coisas, né? Isso durou um tempo, né? Que não eram esses equipamentos que a gente conhece hoje, né? Assim, umas camas bem simples, né? Mas isso também depois perdeu a força, né? Porque a gente viu que não tinha resultado. Né? É a mesma época de ter o ART, ou esses tratamentos também que fazia com curetagem, né? com cureta, né? Para remover cárie, essas coisas. Também é mais dessa época, por baixo custo, assim? Mas hoje em dia está muitíssimo mais avançado, né? Mas essa abordagem começa no final da década de 80, começo da década de 90, né? Mas que assim, é bom frisar, né? Porque hoje não dá para comparar o que a gente faz hoje, o que a ciência conhece hoje, o que a odontologia conhece hoje, com o que se fazia, por incrível que pareça, né? 15, 20 anos atrás, né? Que historicamente é pouco tempo, né? Sim. E nessa época não era mais, vamos dizer assim, ter um consultório não era mais fácil do que ter hoje? Porque a gente fala para muito recém-formado. Não que seja fácil, mas que o dentista, quando se formava, não tinha tanto dentista no mercado de trabalho, talvez, que nem tem hoje, né? Isso. Então, para você ir para a área da saúde pública é curioso, né? Porque geralmente você vai para o seu consultório... Isso. E abre um consultório e vai ganhar dinheiro lá no consultório, né? Isso. Então, essa é uma outra questão, né, Luiz? Porque o que acontece? A odontologia, historicamente, para a gente não ir muito longe, né, ela era uma profissão de caráter liberal, né? Porque o Estado brasileiro não absorvia a odontologia como uma área da saúde. Isso é muito importante, né? Como eu estava falando, até quando eu me formei, né? Eram raríssimos os concursos, tal. Você não tinha carreira, não tinha nada. Bom... então você não tinha oferta de assistência odontológica na rede pública para quem precisava, até porque nem SUS existia, né? Também tem esse detalhe, nós estamos falando de 1988, né? Com detalhe, o Brasil Sorridente, que é a primeira política nacional de saúde bucal do Brasil, foi instituído em 2004. O SUS é de 88, então de 88 para 2004 nós temos um gap de 17 anos de espera para a odontologia e para a saúde bucal ter uma política nacional. Quer dizer, a gente de fato começou a construir a inserção dos dentistas na rede pública, concurso, porque para ter concurso você tem que ter vaga, né? Não tem concurso, não tem vaga. Em 2003, 2004, né? Que começamos de fato a crescer o número das equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família, que a gente criou o CELS, mas depois a gente fala um pouco sobre isso, né? Sim, super recente. Mas 2004, né? Então aí a odontologia começa a mudar o seu caráter, né? De uma profissão que era exclusivamente liberal para uma profissão que começa a se incorporar como uma política pública de saúde, que é muito importante para todos nós, né?
E o que te despertou para você ir para essa área? Porque, assim, você se formou e já montou o consultório, Isso, né? isso. E daí você foi começar a trabalhar E passou no concurso. Assentamento? Isso. Não era assentamento, desculpa, Era uma unidade de UBS. saúde. Era uma UBS, UBS. De uma unidade de periferia aqui de São Paulo. E aí você começou a sentir falta, assim, ter essa vivência, né? Porque a gente, não sei com quem que a gente conversou sobre isso, essa vivência com o Bibancos, inclusive. A gente começou a conversar com ele sobre essa vivência, né? De trabalhar com uma parcela da população que a gente, né, por sermos todos aqui privilegiados, a gente não tinha esse contato, né? A gente vivia numa bolha, literalmente. A odontologia é muito elitista. Tanto o dentista quanto o paciente que passava. Sim. Isso nos anos 80, 90. Né? Sim. Aí o que falou, não, eu vou pra essa área e eu quero seguir nisso, porque depois eu quero chegar, como que você chegou em Brasília? Pois é. Aliás, eu até falo para meus alunos, gente, e eu sou professor de planejamento, por melhor que você faça planejamento, às vezes o planejamento falha, porque às vezes o meu caso é um caso falho de planejamento, e eu vou dizer isso, é uma coisa interessante. Porque, eu vou voltar um pouquinho, a gente tem um pouquinho de tempo, né? Mas quando eu estava... Tempo temos. Acho que é a primeira vez que eu falo isso em público. Gostamos. Olha o furo de reportagem. Não, né? Brincadeira. É furo para mim, né? Para a humanidade não quer dizer nada. Mas quando primeiro ano de faculdade, eu estava em Araçatuba, na Unesp. E tinha um amigo de faculdade, de primeiro ano, que ele tinha entrado em primeiro lugar no vestibular, da história da universidade, assim, um cara acima da média. E a gente estava conversando, o que vai fazer da vida, aquelas conversas de alunos de primeiro ano, né? E eu perguntei para ele, mas o que você vai fazer na vida, depois de formado? Ele falou, olha, você é professor e pesquisador. Eu olhei para a cara dele e falei assim, só podia ser ele, né, para falar essas coisas, né? Porque não tinha a menor, né? Eu falei, meu cara vai estar fazendo odontologia para ser professor e pesquisador, né? Na minha cabeça era uma coisa assim, completamente fora, né? Porque eu queria me formar e abrir meu consultório, né? Trabalhar o que eu tinha que trabalhar e pronto, né? Sim. Esse era eu entrei na faculdade de odontologia com esse intuito. Eu estava preparado para isso, né? Bom, e a vida vai te levando para caminhos completamente diferentes, né? Hoje ele, inclusive, é um dentista clínico, consultório, bem-sucedido e tal. E eu fui para a carreira universitária da saúde pública, né? Eu ia perguntar, ele virou professor e pesquisador? Não virou. Mas você que virou professor. Eu que virei professor. Mas não por meritocracia minha, ou porque ele não conseguiu. Não, pelo contrário, é porque ele também, da mesma forma que eu, construiu a história dele diferente, né? Sim. Isso é interessante, mas só para te responder essa coisa. Então, não tinha menor vocação, ou sei lá, ou uma coisa que eu já estava pensando. Não, né? Mas quando eu me formei, voltando à história, eu fui trabalhar nessa unidade básica de saúde, né? Trabalhava meio período, e comecei a lidar com uma realidade completamente diferente daquela que eu imaginava que eu iria tratar, né? Porque, de fato, era uma comunidade de uma altíssima vulnerabilidade social, né? Em que pese ser aqui em São Paulo, mas era na periferia e tal. E eu comecei a ver que, assim, a minha técnica clínica não bastava, né? Porque tinha outros contextos, outras coisas. E por isso que eu fui para saúde, fiz especialização em saúde pública, né? Para aprender melhor isso, né? E isso junto com o consultório, e aí foi seguindo? Então, junto com o consultório, porque eu abri o meu consultório. Aliás, eu fui muito bem... Eu não fiquei rico, evidentemente. Né? Gostaria muito de ter ficado, mas não fiquei. Todos nós. Mas você sabe... Ainda dá tempo. Mas eu tenho provas materiais do que eu vou falar agora. Olha só. Porque quando eu abri o consultório, aqui em São Paulo, eu tinha um livro caixa, né? Aqueles livros de entrada e saída. E desde o primeiro mês que eu abri o consultório deu lucro. E o lucro foi aumentando, né? Claro, que nós estamos falando do final da década de 80. Mas eu tenho esse livro em casa. Bom, eu abri o consultório, ficava à tarde e à noite no consultório, de manhã na rede pública, né? Fiquei um tempo dessa forma, só que aí eu comecei a entender melhor saúde pública, comecei a me interessar pela área, né? Aí eu fui para a USP para trabalhar numa unidade de saúde também da Universidade de São Paulo, na disciplina de pediatria, na Faculdade de Medicina, não foi nem da Odonto, na Faculdade de Medicina,
na disciplina de pediatria social, né? Aí eu comecei a juntar a clínica, né, da assistência odontológica com aprender a fazer o planejamento, essa coisa toda da saúde pública. E eu comecei a entrar nessa área, né? E é legal porque, assim, eu já trabalhei num CEL também. Ah, legal, que bom. Eu tenho 15 anos de formada, mas eu já passei por uns lugares que até eu duvido. Mas é verdade, eu trabalhei com pacientes especiais. E em Goianazes, aqui em São Paulo. E por que eu ia falar? E quando a gente entra, né, nesse sistema, a gente aprende literalmente, porque na faculdade a gente aprende muito assim, não olhar só a boca, ver o paciente como um todo e tudo mais. Só que quando a gente está inserido no SUS, a gente vê que isso é, de fato, é assim que a gente tem que ver o paciente. Porque não é só ver o paciente como um todo, no sentido de saúde sistêmica e tal, que é o que a gente aprende na faculdade. No SUS é ver como um todo, de assim, eu sou dentista, mas a gente tinha que perguntar se ele tinha mancha na pele para saber se ele tinha hanseníase, para eu encaminhar ele para o grupo de hanseníase. Eu tinha que saber se ela era grávida, se ela estava no grupo. Então, você fazendo um curso na medicina já mostra como isso é completamente integrativo mesmo, né? Que como que é? Um dos princípios do SUS? Integralidade? Integralidade. Integralidade, é isso que é ver o paciente como um todo? Exatamente. Também. Tá no rumo. Acertou. Yes. Por enquanto tá certinho. Universalidade, integralidade e equidade. Os princípios do SUS. Exatamente. Não, os princípios ou as diretrizes? Diretrizes. Único de saúde, exatamente. Já podia passar outra vez no concurso. Tá vendo? E aí, é isso, né? Você vê o paciente como um todo, isso. literalmente. Você fez... É difícil ver um dentista que tá numa faculdade de medicina, né? Pois é. E aí eu fui para a faculdade de medicina aqui da USP, na época, inclusive, o diretor era o saudoso Adib Jatene, né? O professor Adib Jatene. Trabalhamos juntos, quer dizer, eu tive o privilégio de trabalhar com ele. E então, aí eu comecei na saúde pública, e saúde pública você se encanta, né? Você não tem explicação, né? Você se vincula ao trabalho, né? Se você não se vincula, não faça, porque não vai dar certo. E aí a coisa foi indo, né? O que eu acho interessante, assim, só citar, porque a galera que está estudando vai escutar a gente também, muitas vezes é recém-formado, essa coisa toda. Tem muito estudante recém-formado que assiste a gente. Pois é. Eu vou falar para o pessoal, eu sou um dentista da saúde pública que deu certo, então o pessoal é interessante, né? Porque é difícil. Nem tudo está perdido, né? Mas, assim, o que me incomodava muito também é que... E ainda esses requisitos vêm até hoje, né? É que as pessoas, equivocadamente, misturam e acham que a odontologia praticada no setor público tem que ser a odontologia diferente do setor privado. Né? Aí tem muito preconceito. Né? Às vezes perguntam, mas você faz isso no serviço público? Sim, cara pálida. Né? Se o meu filho precisa, e eu tenho 2, né? Todas as pessoas que precisam têm que ter acesso. Né? Então, essa é uma questão importante. Né? Quando, há décadas passadas, né, você trabalhava, tinha aquela velho dilema, vai fazer isolamento relativo, isolamento absoluto, tinha essa discussão, né? Se vai fazer isolamento absoluto no setor público, era uma coisa completamente... Mas essa é uma questão, né? Quer dizer, vamos começar a entender melhor, né? Claro que tem serviços públicos precários, que faltam coisas, evidente, mas tem que ser a mesma odontologia, né? O que diferencia, mas aí não vou entrar muito nessa conversa, não ficar chato, o que diferencia é como que a gente organiza a demanda, né? Porque no setor privado, você vai atender o paciente que chega no teu consultório, por algum motivo, mas ele vai procurar o teu consultório. No setor público, como você não trabalha, a tua preocupação não é só uma pessoa, é um grupo de pessoas, né? Independente se é pequeno, médio ou grande, você tem que fazer um planejamento diferente, porque senão você não tem os resultados esperados, né? Sim. Senão você fica, aquela história de ficar enxugando gelo, né? Se você pegar o paciente, contratar um dentista, botar ele para trabalhar na unidade básica de saúde, ele pegar a agenda, ficar marcando, mandar as pessoas fazerem fila, ele vai atender o fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, você não vai dar em nada. Né? Vai ser desestimulante para o profissional
e epidemiologicamente não vai ter impacto nenhum. Sim. Então, essa é a diferença do setor público, né? Que você tem que raciocinar de uma maneira diferente e usar outras tecnologias. Mas em termos de qualidade, não. Acho que o que muita gente mistura, né? É que o tratamento utilizado, as tecnologias e a ciência e tudo, e os materiais utilizados devem ser os mesmos do público e do privado. Agora, o modo como que você vai abordar esses pacientes, ou que você vai fazer a fila, ou como é que você vai tratar, é diferente. Porque é diferente justamente, né? Se você puder dar um exemplo, melhor ainda. Bem, assim, só para ficar claro, né? Em 2010, nós montamos os primeiros CELs do Brasil, Centro de Especialidades Odontológicas, em 2004, né? Em 2010, nós incluímos nos CELs, em todos os CELs, a implantodontia, né? Ou a possibilidade de ofertar implantodontia, né? Agora, veja, se você ofertar implantodontia da mesma forma que no setor público, você vai gastar muito dinheiro e não vai conseguir resultado nenhum, né? Porque você não vai lá repor, caiu ou extraiu o meu primeiro molar. Bom, então o que você precisa fazer? Por que foi pensado a implantodontia? Primeiro, porque se existe, tem que ser ofertado também no setor público, não pode ser só no privado. É, né? Integralidade. Isso é uma questão de... e é uma questão de princípio, né? Não, sim. A gente tá competindo aqui pra ver quem que fala melhor os princípios do SUS. A gente estudou pra gente entrevistar. É que eu imagino, como tem... Não foi nem pra fazer piada. Como tem a diretriz, você tem que buscar seguir a diretriz. Não é, literalmente. A diretriz serve pra isso. Ela é o caminho. Isso. Né? Ela é uma diretriz. Não é falar assim, você vai pôr implante aí por quê? Isso. Porque precisa ser integral. Isso. Não é porque eu quero. Claro. Né? Mas mais do que isso, quer dizer, mas uma coisa mais objetiva, vamos dizer. Nós temos o levantamento epidemiológico que a gente fez em 2003, mostrou, entre outras coisas, né, que a cada 4 idosos no Brasil, né, ou seja, a cada 4 pessoas que tinham mais de 60 anos, lá em 2003, quando a gente lançou o Brasil Sorridente, cada 4, 3 eram idêntulos. 75% da população acima de 60 anos no Brasil era idêntula. Nossa. E o Brasil é um dos países que tem o maior número de dentistas. Edêntulo total, você está falando, né? Não, desdentado total. É o chamar... Bom, é a pessoa... Não, só porque às vezes a gente tem gente que não é da área. É a pessoa que não tem dente nenhum na boca. A pessoa que não tem dente nenhum na boca. Isso. Né? É muita coisa. E para que aí a dentadura que tem que entrar. Então, absurdo de dentistas. Aí você não tem... Não, mas então, eu vou chegar no implante. E veja, nós estamos falando de 75% da população brasileira acima de 60 anos. Esse número é maior do que a população de muitos países do mundo, diga-se de passagem. Né? Bom, pior, isso se já não bastasse essa tragédia, que é uma tragédia, né? É pior. Por quê? Porque essas pessoas perderam dentes, não foi no ano passado, o ano retrasado, não tinha sido no ano anterior. Eram pessoas que perderam dentes há muito tempo. O que acontece com pessoas que perdem dentes há muito tempo? Você perde rebordo, fazendo um raciocínio bem simples. Se a pessoa não tem rebordo, não adianta você fazer uma prótese total, porque se ela tinha um problema, ela vai ter 2 problemas, porque a prótese não vai adaptar. Né? Então, o que a gente fez em 2010? Um protocolo de implante para recuperar os edêntulos. Né? Então, você põe 2 ou 3 pinos, né? Faz uma prótese muco-suportável e tal. Veja, como a lógica, então, da implantodontia na área pública, você tem que ter uma outra, né, uma outra preocupação, para a gente começar a reabilitar esse pessoal que já tinha perdido dentes há muito tempo. Né? É diferente de reabilitar uma perda de um molar num paciente jovem, de um adulto. Não, alguém que chega no teu consultório, alguém por exemplo, que cai no seu consultório. Eu preciso fazer um implante. Não, então tá, você faz o implante e tal, mas você não está com a preocupação de chegar ao maior número de pessoas, né? Sim. E é legal a gente falar sobre isso também, porque como tem bastante estudante e recém-formado aqui, e na internet a gente vê uma disseminação de tipo, fuja do SUS, fuja de não sei o quê, pros dentistas, como se fosse assim, você errou na sua carreira se você se você trabalha num posto de saúde. Mas não adianta fugir do SUS, porque se você fugir, o SUS pega você. Não tem como. Mas a gente vê muito isso, principalmente os cursos de marketing, né? Eles falam isso, eles falam assim, você não você tem pode fugir que trabalhar. Do bicho-papão, mas do SUS você não vai fugir, não. Então, assim, a gente vê isso, mas assim, eu acho que o dentista, ele tem que entender
que ele precisa ter o perfil para trabalhar no SUS, né? Porque é isso, ele precisa entender que a gente tem que seguir planilhas, tem que seguir horários, tem que seguir ordens. Você falou do estudo epidemiológico. Você faz o estudo epidemiológico junto ali com a sua equipe para ver, né, se você realmente é um dentista que está afim de fazer alguma coisa, né? Então, assim, a gente fazia o estudo epidemiológico ali da região para saber qual que era a maior necessidade. Então, por exemplo, eu atendia pacientes especiais. Então, a gente via o número de pacientes que tinham quais síndromes X, Y, Z e quais eram os tratamentos que eles mais precisavam para a gente fazer ações voltadas para aquela população. Então, você tem que ser um dentista que tenha esse perfil. Porque tem dentista que não tem esse perfil, e aí por isso que fala que SUS é uma porcaria, que SUS é isso, que SUS é aquilo. Então, na verdade, assim, eu sempre falo isso até para os meus alunos. Eu falo para eles assim, olha, não adianta falar que abrir consultório é o melhor dos mundos. Pode ser para um. O SUS é o pior dos mundos. Pode ser para outro. Mas, assim, você encontrando o seu perfil, você pode se dar bem em qualquer lugar. E temos aqui um exemplo de alguém que realmente se deu bem. Agora, uma coisa, só mudando aqui um pouco de alhos para bugalhos, que eu queria saber uma coisa. Os centros de especialidades odontológicas, hoje eu vejo que muitos, eles são... Não sei se é regidos, eu não sei as palavras certas, politicamente corretas, mas enfim. Por OSs, né? Eles saíram um pouco da mão do governo. Da administração direta do setor público. Isso é em São Paulo ou isso é Brasil inteiro? Tem experiências no Brasil inteiro, né? E eles foram para essas... mais OS. É muito forte, é muito difícil você achar um concurso direto ligado ao governo direto. Você vai mais para uma OS. Isso. Eu queria saber o porquê dessa mudança. E se você viu diferença no perfil dos atendimentos, assim, porque eu vou te falar agora como uma dentista lá de dentro que pediu demissão. Assim, as pessoas que estavam ali dentro, a gente sabia exatamente quem era contratada por uma OS e quem era público. Porque quem era público parecia que, assim, tipo, é muito difícil ser exonerado. É muito difícil ser exonerado. Então, 40 minutos se maquiando, depois fazer sei lá o quê. É muito difícil esse controle. A pessoa que era da OS, contratada por uma OS, você era selitista, né? Você era CLT. Então... É diferente. A estabilidade dos dois era muito diferente. Isso gerava dentro da mesma unidade. Da mesma unidade, a gente sabia... A gente falava assim, esse daí é... Esse daí é concursado. A gente já sabia. Olha o preconceito, mas é verdade. Não, sim. Porque lá de dentro, pelo menos na minha, né? Uma experiência que é um grão de areia no meio de num mar... Um oceano lá. Enfim, e... Um grão de areia no oceano. Entendeu? Então, assim, é uma experiência pequena, mas assim, conversando com várias pessoas, a gente vê que é meio que um padrão, né? Isso. Eu queria saber por que foram pra mão dessas OS, se você acha que isso é bom, se você acha que não é bom, se acha que esse é o caminho ou não. Veja, como na vida, né? Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, mas eu vou responder essa pergunta, porque de fato é uma questão importante. Um dos grandes problemas das OS, quando a gente pensa saúde pública, é que a gente tem com elas muita dificuldade de regulação. Né? O que é isso? É você fazer o planejamento da cidade inteira, por exemplo, e o planejamento que sirva a todas a cidade como um todo. Né? E isso tem que ser uma função do Estado, não pode ser uma função privada. Não pode. Né? Por quê? Porque é o Estado responsável pela saúde das pessoas. Então, ele tem que ter uma capacidade, né, de fazer o planejamento para fazer com que aquelas pessoas que precisem mais sejam atendidas antes. É isso. Né? E que padronize a forma de atendimento. Isso é uma função pública. Quando você retira isso e leva para a OS, aí é uma confusão. Né? Porque cada pedaço da cidade fica fazendo uma coisa diferente da outra. Né? E aí, obviamente, é muito difícil você ter resultados que sejam mais animadores, né? Porque se um pedacinho faz uma coisa, faz outra. Então, acho que isso tem que ser corrigido. Né? Além disso, eu acho, a experiência, pelo menos que eu tenho visto, né, de você trabalhar com duas formas de contratação é terrível, né? Porque você gera gestões diferentes também.
né? Isso vai desde do dia a dia das pessoas até questões trabalhistas maiores, né? Então, sinceramente, eu acho que esse não é o caminho. Eu vou te falar assim, que é difícil, assim, porque às vezes a população reclama muito do funcionamento do SUS, mas às vezes a gente lá dentro, era muito difícil, assim. Isso foi uma coisa que, para mim, pegou... Porque é isso que você falou. Dentro do mesmo ambiente, tinham gestões de grupos diferentes. Isso. Então, como que a chefe de um grupo e um grupo depende do outro? E até o grupo, assim, por exemplo, o grupo da faxina. Então, na época do Covid, eu trabalhei bem na época do Covid, assim, no auge. Então, o grupo da faxina tinha uma gestão. O grupo da odonto, algumas pessoas tinham uma gestão. E o grupo da enfermagem tinha outra, porque... Só que a gente precisava da enfermagem para medir a saturação e do pessoal da limpeza para... Claro. Só que eles não se conversavam. Claro, Porque eram 3 gestões diferentes. É isso. Então era em uma unidade, e pensa, não era uma unidade gigante, era uma unidade lá, entendeu? Não, assim, isso não tem o menor risco de dar certo. Sabe? Né? Então, assim, deixa o profissional que realmente quer fazer as coisas louca, entendeu? Claro. Eu fiquei louca. Claro. E por que acabou indo para OS Por uma aqui em São questão- Paulo? Uma questão que eles já têm lá a infraestrutura? Não. Ou por uma Eles questão... usam, inclusive, a infraestrutura dos serviços públicos, inclusive. A OS Ela é só a gestora. Só a gestão do serviço. Ela o serviço faz é o público. contrato. Né? O prédio é público, os equipamentos, tudo isso é público. Né? Agora, tem uma linha que defende que se você contratar a OS é mais barato algumas coisas, né? E facilita a gestão em outras. Há muita discussão sobre isso, muita discussão, né? Mas, OS ou não, esse é o fato que você está levantando, né? Não dá para ter 3, 4, 5, 6 gestões diferentes para o mesmo objeto, Sim. né? Serviço. Não tem menor sentido isso, né? Não dá, é muito difícil. Não tem. Eu queria aproveitar, então, a gente já falou até bastante de CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica, tá? Não é o CEL, que todos nós vamos um dia. Ou não. Ou não, né? Que a gente Aliás, já eu também brincou tenho aqui com... uma história engraçada sobre o CEL. Tem várias também. Mas essa do Pode. CEL A gente adora histórias engraçadas. Você sabe que eu fui inaugurar um serviço em Bauru, a inauguração de um CEL em Bauru, dentro da universidade, da Universidade de Bauru. E uma diretora, na época, né, a gente foi inaugurar, é a freira, e a freira dentista. Né? Né? Tô até vendo. E ela foi, né, conversar comigo, me levar para o aeroporto, essas coisas. E ela falou assim, o senhor sabe que eu fui conhecer o CEL, porque eu fui conhecer o CEL aqui de uma cidade próxima a Bauru, que me fugiu o nome agora, mas ela dizendo para mim, né? E a gente queria conhecer para depois fazer aqui, né? Então fui eu, mais a assessora de saúde bucal de Bauru, e mais não sei quem. E ela falando, como toda freira, eu tenho um Fusca, a gente foi de Fusca para essa cidade. Eu tô tentando lembrar o nome da cidade, mas é próximo de Bauru. Como toda freira tem um Fusca. Aí elas pararam e não sabiam onde ficava o CEL, pararam num ponto de ônibus e falaram assim, e estava chovendo, um rapaz no ponto falou, só sabe onde fica o CEL? Aí ele olhou para ela, que é uma freira dentro do carro, né? Falei assim, mas se a senhora não sabe, eu que vou saber. E essa história é real. Tem que mudar esse nome, né? Não, A gente tem uma história lá no nosso episódio com o Luiz Felipe Escabar, que é um professor de saúde coletiva, né? E saúde pública, né? E ele fala também que olhou a paciente e falou, essa aí vai pro céu. E aí a paciente achou que ia morrer, né? E aí teve que até explicar, a mulher já tava aos prantos, né? Mas você sabe que também o nome CEL foi muito bem pensado pela gente em 2004, porque a gente começou a implantar o serviço e falou, bom, que nome que nós vamos colocar, né? E aquela cabeça de técnico, né? Então, um centro de referência de especialidades odontológicas, porque o CEL é um centro de referência para unidade, para atenção secundária, né? Não é a porta de entrada. Aí ficava CREO. Só que foi isso, não, mas detalhe, só que foi isso em 2004, né? Carnaval de 2004, vocês podem ver na internet, tem esse, no Carnaval de 2004, foi quando estourou a música, aquela música do CREO e tal. Aí, a gente conversando no gabinete do ministro, então, olha,
Acho que não vai ficar muito bom esse nome, né? Vamos tentar fazer um outro. Aí veio para Centro de Especialidade Odontológica, né? Imagina. Você vai pro CREA, velocidade 5 CREA. Putz, a gente tinha que ter gravações pra colocar no Esses são os bastidores do Brasil Sorridente. Olha só, meu. Você vai pro CREO, né? Agora eu não sei se os pacientes vão preferir ir pro CEL ou pro CREO, né? Hoje a nova geração é pro CREO, certeza. Certeza. Não, eu ia perguntar justamente isso. Eu queria que você contasse, assim, os bastidores ou o início, como que vocês chegaram na criação do Brasil Sorridente? Porque a gente já falou de CEL, falou de a inserção no SUS, a gente falou um pouco fora de cronologia. Mas como que vocês chegaram nesse negócio, nessa política de saúde que sobrevive até hoje, né? E agora tem mais chance de aumentar, né? Que a ideia é que aumentem as equipes de dentista. Então, é isso. Eu fui para o Ministério da Saúde no comecinho de 2003, né? No início do primeiro mandato do Lula, né? Com essa tarefa de montar uma política nacional de saúde bucal, né? Em 2003, a gente tinha um levantamento epidemiológico SB Brasil, que depois era SB 2000, não sei se vocês se lembram, era do SB 2000, que não estava acabado. Aliás, estava meio que, não digo largado, mas estava bem a passos muito lentos, né? Bom, então nós terminamos esse levantamento, né? E esse levantamento mostrou algumas coisas que foi aonde justamente a gente se baseou para lançar o Brasil Sorridente. Tanto isso é importante ser dito, que quando a gente lançou o Brasil Sorridente foi em 17 de março de 2004, na cidade de Sobral, no Ceará, né? Num evento com o Lula, com o governador do estado do Ceará, ou na época o Lúcio Alcântara, o Cid Gomes, o irmão do Ciro, que era prefeito de Sobral na época. Então, olha, o palanque do lançamento do Brasil Sorridente tinha o Lula, né, que era do PT, o governador do Ceará, que era o Luiz... Me fugiu, eu falei o nome dele agora e escapou. O Lúcio Alcântara? Lúcio Alcântara. Acho que é. Eu ia falar Sobral, ele falou... Não, Sobral é a cidade. É a cidade, o Lúcio Alcântara era o governador do Ceará, que era do PSDB, e o Cid, que na época, não sei qual era, mas era outro partido, ou seja, a gente tinha um palanque assim bem, né? Bem recheado. E heterogêneo. Vários partidos e heterogêneo, juntos, né? Porque na época você tinha aquela rixa com o PSDB e tal, então foi uma coisa assim muito bacana. Porque conseguimos juntar, assim, né, a galera. Bom, aí nós lançamos o Brasil Sorridente com base nesse levantamento epidemiológico, né? Então, no mesmo dia que a gente lançou, nós anunciamos os resultados do levantamento epidemiológico, em 17 de março de 2004. Então, a gente falou para o Brasil, olha, o problema do Brasil na saúde bucal é esse. E a gente está propondo esta solução, que é o Brasil Sorridente, né? Então foi com esses dados epidemiológicos que a gente planejou, né? Mas aí vocês fizeram uma liga, vocês fizeram um estudo, quanto tempo durou esse estudo? Esse estudo já tinha sido iniciado, né? Era para ser realizado no ano de 2000, justamente por morosidade do Ministério da Saúde não tinha sido feito. Nós terminamos em 2003, então, né? Em um ano a gente terminou, mas uma coisa que já tinha iniciado. E aí a gente viu o quê? Que a gente precisava expandir a atenção. O grande problema é acesso, né? E você estava falando da história do SUS, né? Grande parte das pesquisas de avaliação do SUS, não é só na odontologia, não, né? Grande parte das pesquisas de satisfação das pessoas mostra que quem entra no SUS gosta do trabalho, avalia bem. O problema é entrar. Sim. Né? É o acesso mesmo. É o acesso, porque você precisa de um negócio para você conseguir, é difícil, né? Ainda mais na odontologia, né? Então a gente precisava aumentar o número de equipes, que existia muito pouco. Só para você ter uma ideia, quando a gente chegou no Ministério da Saúde, tinham 4.230 equipes de saúde bucal no Brasil todo. Como cada equipe de saúde da família atende 1.000 famílias, dá 4.000 pessoas por família, você tinha 5% da população brasileira coberta por equipe de saúde bucal. Não passava de 5%. Então a gente sabia que precisava crescer a atenção básica, né? E aí nós aumentamos os investimentos e começamos a expandir as equipes de saúde bucal. Essas 4.230,
no final dos 13 anos, aí foram para 25 mil equipes, né? Foram hoje 48% da população brasileira está em área com equipe de saúde bucal. Bom, mas esse problema não resolvia só, porque você não tinha onde encaminhar as pessoas que precisavam de um atendimento odontológico especializado. Uma endodontia, por exemplo. Olha a história, né, que você sabe tão bem quanto eu. Qual é a história natural da exodontia no Brasil? Eu ia falar isso. Qual que é? Né? É a pessoa ter dor de dente, né? 95%, 96% dos casos de dor de dente, né? Isso tem evidência científica que mostra, você precisa ter uma intervenção endodôntica. Sim. Né? Se você faz a intervenção endodôntica, já começa daí, né? Como é que você vai fazer a intervenção endodôntica se você não tem endodontista, se você não tem acesso à endodontia? E aí a pessoa vai num posto de saúde, não sei o quê, você faz uma pupotomia, uma pupectomia, tira a dor da pessoa, né? Só que ela não tem dinheiro para atender. Pra curativo, tchau. Curativo e sabe Deus aquilo onde vai. Dali 3, 4 meses, os estudos mostram que é exatamente isso. 3, 4 meses, essa mesma pessoa volta, né? E não tem mais o que fazer no dente a não ser a extração. Né? E isso deu o tal dos 3/4 da população que perde todos os dentes. Então, é perverso isso, né? Você imagina a satisfação do colega, né? Da colega que está trabalhando, você fala, bom, e agora, o que eu vou fazer com isso? Agora você tem que procurar alguém que... Sim, mas aonde? Não tem aonde mandar. É terrível, terrível. Mas também tem uma questão que acontecia bastante. Agora eu vou fazer todos os contrapontos de alguém que estava ali, né? Claro. Não, só isso aí que você estava falando antes de existir o céu, né? Antes de existir o céu. Por isso que ele entra na parte do céu. Isso, né? foi aí que surgiu o céu. Aí surgiu o céu, mas aí o que acontecia com a gente lá do céu? O paciente chegava para fazer a endo, só que a burocracia era tanta para o paciente chegar até lá, que quando ele chegava, o dente já estava perdido. Por causa da fila, burocracia, enfim. E aí o dente já estava... Então, às vezes, o paciente já estava lá, mas ele estava na fila há 2 anos. Sim. E aí, não dava para fazer. Ou então, eu entrei como periodontista, né? Então, eu era da pério. Aí, ele já entrava num grau que não tinha mais tratamento. Era extração. Aí veja... Como que resolve? É difícil, Gestão. Né? Gestão não resolve tudo, evidentemente. Mas você minimiza coisas que não precisavam acontecer. Né? É gestão, né? Aliado, claro, ao aumento do acesso, porque no Brasil todos os CELs, não é São Paulo, ou Paraíba, ou onde quer que seja, todos os centros de especialidades, isso o PIMAC, que a gente fez um programa de melhoria e qualificação dos centros de especialidades odontológicas, né, para avaliar os centros de especialidades e dar mais dinheiro para aqueles que são melhores, para justamente você, né, incentivar. Já teve 2 ciclos desse estudo no Brasil todo. E os 2 PIMACs mostraram que a maior demanda reprimida de CELs é a endodontia. Né? E no Brasil todo, a endodontia é o grande gargalo. Né? Aí tem uma série de explicações. Uma delas é que o tratamento também era muito longo. Né? Então, o que a gente precisa ter? Você precisa ter protocolos no centro de especialidades, né, para que a gente comece a uniformizar, com base em evidência científica, as abordagens. Então, com um protocolo adequado, você consegue fazer um tratamento, a princípio, mais rápido do que outro que sem protocolo. Né? Mas isso não minimiza, claro, a demanda reprimida altíssima da endodontia, né? Porque às vezes acontece isso mesmo, né? E a gente não entendia, porque lá, por exemplo, eram 3 períodos, né? Uma demanda bizarra, uma fila gigante de 1 ano, 1 ano e meio e tudo mais. E tinham 2 endodontistas e ficava um período vazio a cadeira, entendeu? Pacientes especiais, a minha fila também era de mais de ano. Era só eu. Eu fazia 20 horas semanais, eu não fazia nem 8. Então, eu atendia 4 horas e eles só deixavam atender um paciente por dia. Isso também eu ficava brava, porque eu falava, gente, dá pra atender muito mais. E aí eu era mal vista, porque assim, quando... Isso você que queria eu falo trabalhar mais. Não, eu batia... A gente tem metas, né? E aí, como você mesmo falou, a gente tem que ter a mesma cabeça do consultório particular dentro do SUS. Eu tinha a mesma cabeça do consultório particular. Eu trabalhei, sei lá, 13, 14 anos no consultório particular e aí eu fui pro SUS. Então, eu não consigo colocar um paciente na cadeira e fazer o mínimo. Claro. Eu tenho que aproveitar o período que ele tá ali, né? Ele demorou tanto para chegar até ali. Então,
chegava no final do mês, era 300% da meta, 350%. Mas pra mim, eu não tava me matando de trabalhar. Eu tava fazendo o que a gente faria no consultório. Sim. Entendeu? E aí você acaba sendo mal vista. Pelas próprias pessoas, entendeu? Inclusive pela própria gestão ali. Porque, não, mas se você tá fazendo mais, então tem que mudar a meta de todo mundo, então não pode. Então faz menos. Puta. Como é que não tem uma crise de ansiedade num lugar desse, entendeu? É difícil, é muito difícil. É tóxico, é um relacionamento tóxico. Entendeu? Assim, dentro do, sabe? Tipo, a gestão tóxica. É muito complicado. Você tem esses problemas, claro. Então, assim, é difícil, assim, a gente mostrar pra população, né, que mesmo a gente querendo fazer, às vezes a gente tem umas barreiras que a gente não consegue ultrapassar porque não depende da gente. Sabe por que acontece isso também? Eu volto à história da gestão, né? Porque eu insisto nisso, sabe? Nós temos que profissionalizar o SUS, sabe? Desde a criação de carreira para os dentistas, para os profissionais de saúde. Ingresso tem que ser, no meu modo de entender, por concurso público. Aí sim é meritocracia. Né? Não pode ser amigo do prefeito, não é porque é amigo da esposa da primeira-dama. Isso acontece muito, né? Muito. E olha, uma das coisas que eu conheço bem é o Brasil, sabe? Os serviços públicos de saúde. Conheço mesmo. Eu já fui para todos os estados, não sei quantas vezes, nem sei quantas cidades já passei. Então, eu posso dizer com muita segurança, né? Eu conheço muito bem esse país na área de odontologia. E você vê coisas que até Deus duvida. Né? Vê mesmo. E a gente que defende o SUS, né? A gente também tem que ser crítico para não falar assim, porque às vezes você tem aquela defesa meio idealista, né? Tudo é uma maravilha. Não é tudo uma maravilha. Deixa eu contar uma coisa para você. Não é, né? A gente briga para ser. Aliás, a gente acorda e dorme, né? Tentando fazer um SUS melhor. Mas não é uma maravilha, não está tudo certo. Pelo contrário, você tem problemas enormes, né? A gente sempre brinca que assim, o sistema é lindo, porque se você olhar as diretrizes e ler... Os meus alunos... É lindo, você só sabe que o problema são as pessoas. Você sabe que... Não, mais do que isso... Para variar os humanos, eles estragam, né? Isso fica até um pouco incomodado, porque os meus alunos falam isso, né? Quando você conversa, explica, professor, o SUS é maravilhoso, né? Só que não funciona. Essa é assim, a síntese da coisa, né? Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Não é nem uma coisa e nem a outra, né? E cabe a gente, que é profissional de saúde, fazer ele melhor. Sim. É isso, né? E quem tem compromisso com o SUS tem que ver o que tem que ser melhorado. Não é fingindo que o problema não existe. Essa é a pior solução, né? Então, acho que tem que ser por concurso público, né? Não tem outra forma, né? Tem que ser impessoal, né? E para fazer a gestão do SUS, não pode ser qualquer mané. Sabe, já que mané está na moda, né? Não, é verdade, gente, porque eu estou falando isso do fundo do meu coração. Eu até tenho falado e pensado nisso com o Conselho Federal de Odontologia. Você tinha que ter alguma coisa prevista de heterogeneia para quem faz bobagem na administração pública, sabe? Porque o Código de Ética Odontológica prevê que o dentista clínico, se errar, se tiver tem um erro previsto. O gestor público não. Né? Então você vai lá, pega um coordenador de saúde bucal, municipal de saúde bucal. Nós tivemos um que a gente conseguiu tirar antes de tomar posse, né? Porque o rapaz era organizador de eventos em Minas Gerais, não sei se ficaram sabendo dessa história, né? Rolou isso aí. Foi. Acho que uns 2 anos atrás, né? Não sei, 3 anos atrás, indicaram para o Ministério da Saúde uma figura que era organizador de evento, né? Que era bem odontologia, né? Não era nem dentista, não sabia nada. Não era nada, né? Ao ponto que chegou. E isso não é Brasília. Isso é Brasil todo, né? Não é todo, mas você vê muita coisa. Então, assim... É muito QI, né? Do quem indica. Então você infelizmente. precisa ter a carreira SUS, sabe? Que é para quem faz a gestão do SUS saber o que está fazendo. Sim. Né? Você fazendo gestão boa, já tem problema que mais do que você gostaria, você imagina... Porque fazer gestão no SUS, gente, não é fácil. E é difícil porque, assim, você não tem a quem se reportar, né? Porque a pessoa que você se reporta, ela depende de uma outra pessoa, de uma outra equipe, e aí é muito complicado, porque aí você vê o bicho pegando ali e Mas você sabe que assim, agora eu vou falar o lado bom, né?
Eu não tô... Eu só tô pá! Né? Mas assim... Você teve uma experiência meio down. Exatamente. Chega disso. Eu tô É que você teve uma experiência ruim Exatamente, como por isso que eu tô falando, que tem que ter... Eu tenho alunas que amam, que trabalham no SUS, que amam. Inclusive, eu não falo desse jeito. Eu falo a minha experiência, mas eu deixo muito claro que era ali, né? Era uma unidade, porque é o que você falou, depende da gestão desse. De repente você pega um gestor bom, como em qualquer coisa na vida. Eu até brinco, se você tá na faculdade, tem gente que fala, eu odeio prótese, Às vezes você não odeia prótese, você odeia o professor de prótese. Isso, né? E aí, quando você sai e vai pra vida, né, você pode ver que você gosta. Ou às vezes você ama endo, mas na verdade você ama o professor de endo. Aí você começa a pegar paciente com dor e não sei o quê, e a anestesia não pega, aí você odeia endo. Então, assim, depende da experiência e do gestor, né? Porque vamos pro lado bom, então. Eu tava pensando o seguinte, você pega... O que é um dentista de uma equipe de saúde bucal da estratégia de saúde da família que a gente começou lá em 2003 com o Brasil Sorridente, né? Eu fico pensando assim, sinceramente, eu acho que em termos de profissional de saúde, de realização profissional, é muito legal. É muito legal, né? Claro, se o ambiente não for tóxico, se não for nada assim, né? Não, sim. Mas é muito legal. Por quê? Porque você tem que fazer clínica e vai fazer qual clínica? Clínica geral. Então você tem que ser um bom clínico geral. Pô, é uma coisa legal, você estuda, pelo menos espera, né? Sim. Você estudou na faculdade e tal, então você tem uma visão do geral do paciente, da clínica geral, né? Só que isso não basta, né? Porque você faz num outro consultório privado, isso não gasta. O que você precisa ter além disso? Você precisa entender de planejamento, justamente porque você está na área pública, né? Que você não vai ficar sentado no consultório. Sim. Você vai ter que planejar, por exemplo, você é dentista, se você for de uma equipe de saúde da família, você é dentista de 1.000 famílias, ou seja, mais ou menos 4.000 pessoas, né? Infelizmente, aí depois podemos entrar por aí, né? Infelizmente, tem muitos municípios que têm uma equipe de saúde bucal para 10 equipes de saúde da família. Aí é uma distorção total. Mas esse dentista, que é de uma área distrita, né, ele tem que enxergar quais são as famílias de maior vulnerabilidade, justamente para não ficar atendendo demanda espontânea. Sim. Né? Então, ele tem que fazer um planejamento, aplicar, tem na casa das pessoas, fazer levantamento de risco. Né? E aí ele vai ter uma fotografia. Isso tem técnicas relativamente simples de fazer. Né? Feito isso, ele vai saber organizar, né, quais são aquelas famílias que moram na área, quais são as prioridades, quais são as prioritárias, né? Vai ter tempo para fazer de visita domiciliar, né? Ou seja, esse paciente dele da unidade básica, como você estava falando, deve ser provavelmente paciente de outras áreas da saúde na mesma unidade básica. Então, ele tem que estar em contato com a enfermagem, com os médicos, né, para fazer aquela tal da integralidade que a gente estava falando. Isso é muito legal. Isso é lindo, na verdade. E sabe uma coisa que isso dá, que eu falo para os alunos, isso dá resultado. Né? Porque você vê o resultado aparecer. Eu acho que é uma coisa muito chata. Você abre a porta, vem um, você atende, vai lá, faz uma restauração, tá, vai embora, vem a outro. Tá. Qual é o prazer que você tem nisso, assim, né? Quando você começa a fazer uma coisa planejada, você começa a ter resultados, as pessoas começam a ter vínculo, né, com o serviço. Então, tem uma satisfação pessoal também, é muito legal, né? Se você conseguir exercer a profissão, né? A gente até falava que as gestantes, assim, elas eram mais assistidas do que muitas gestantes do particular, porque tem vários programas para gestantes que até na unidade isso funcionava muito bem. Era outra gestão, mas funcionava muito bem. Que elas tinham que ir mensalmente lá fazer o pré-natal. O odontológico e o de saúde sistêmica normal. Se a paciente não ia, tentava 3 contatos. Se não ia, eles iam na casa da paciente para pegar a paciente para fazer o controle pré-natal. Quando que num particular... Mas você sabe, a gente está fazendo em Brasília isso, na UNB, um projeto de extensão, que a gente vai nas escolas, aplica um instrumento de avaliação de risco nas crianças, né? Na escola. Né? Na escola. E aí você classifica aquelas crianças com determinados scores e
Já fazendo o levantamento, a gente já faz intervenção, quer dizer, a criança não é só examinada, a gente faz a intervenção, né, com ART, com odontologia minimamente invasiva, né, usando as técnicas da odontologia minimamente invasiva, com ionômetro e tal. Ou seja, a gente intervém, a gente trata o dente das crianças, tal, mas só que ao mesmo tempo levanta o risco da família dessa criança. E aí você vai buscar, né, a família que você... Porque se aquela criança está em... Há evidência científica mostrando que aquela criança que é risco, a família é risco. Sim. Né? Como há evidência científica de que gestante... de que mães não alfabetizadas, os filhos têm um número maior de cárie. Isso, né? é muito legal, que são os determinantes sociais, né? Isso não é mágica, isso não é ideologia. Isso é ciência pura, é ciência, né? Isso é evidência científica. Então, se você pega uma mãe que não tem até o ensino médio, um negócio assim, os filhos... Tem mais risco. Tem mais risco de ter cárie. Então, esses são instrumentos que a gente tem e que você não precisa... Se você conseguir trabalhar com planejamento numa comunidade, numa área, tá, você consegue chegar àquelas famílias de maior vulnerabilidade antes do que as outras, né? Quer dizer, fica muito legal, sabe? Sim. E agora, voltando um pouquinho na tua história. Eu tô fazendo muitas perguntas, né? Vai, pode fazer. Não. Tô adorando esse papo. Voltando um pouquinho na tua história. Como é que você pulou do serviço público como um dentista, né? Do serviço público para um cargo de coordenação, né? Como é que foi esse pulo? Tá. Na verdade, não foi um pulo, né? Porque eu era professor... Deve ter sido uma boa caminhada. Não. Pode ser um pulo... Não, poderia até ser um pulo que deu trabalho danado. Mas não, a questão é a seguinte. Quando eu estava em Maringá, eu era professor da Universidade Estadual de Maringá, da disciplina de Odontologia em Saúde Coletiva. E, na época, eu era também diretor da Vigilância em Saúde do município de Maringá. Né? Então, a gente já trabalhava numa pegada mais ampla e tal, né? E aí surgiu o convite para ir para Brasília, né? Porque eu já tinha experiência de gestão municipal, já tinha experiência de gestão estadual, né? E foi quando o Lula ganhou, o ministro Humberto Costa assumiu o ministério, né? E aí me convidaram para ir para Brasília, foi isso. Então, mas você fez... Calma. Como é que você virou coordenador desses municípios, assim, sabe? Porque eu tô vendo, assim, lá um dentista recém-formado que foi pro serviço público. Tá. Aí, desse serviço público, você ficou trabalhando alguns anos e tal. E aí, como é que... Na verdade, ela quer saber como que você virou dedo seco. Você saiu do atendimento e virou um dedo sabe seco. Quando eu Olha que você é velho, hein, filho? Que expressão é essa? O papeleiro também tem isso, né? O papeleiro é o gestor. É o papeleiro. Então, como que você foi para gestão? Tá. Né? Então, eu fui, na realidade, porque o que aconteceu? Quando eu fui para Maringá, para dar aula na universidade, eu fui em dedicação exclusiva. Né? Então, eu mudei de São Paulo para Maringá, porque eu tinha consultório aqui também. Mas quando eu mudei para Maringá, eu já fechei o consultório, né? E fui para Maringá não podendo nem abrir consultório, porque eu era dedicação exclusiva na universidade. Né? E aí foi quando, de fato, eu comecei a fazer a minha carreira de sanitarista, né? Porque aí eu falei, não, então agora eu vou investir nisso, né? E nesse meio tempo eu fui também fui convidado para ser diretor da Vigilância em Saúde de Maringá, do município de Maringá. Porque a gente já fazia um trabalho na cidade também, né? Entendi. De vigilância em saúde. E aí eu fui para lá. Foi isso. Ah, entendi. Então, é por convite. Você vai construir a sua carreira... E aí vai mostrando um serviço que as pessoas falam, quero essa pessoa aqui. Isso. Para esses cargos que eu ocupei, são convites, né? Porque são cargos de confiança. Né? Se você é coordenador, se você é diretor e tal, eu queria saber se existia um concurso, uma prova, alguma coisa assim, ou se era realmente por isso que falta carreira SUS, entendeu? Porque eu acho que a gente precisa ter carreira para profissionais de ter os degrauzinhos que a pessoa que tem esse perfil gestor vai subindo e vai chegando... Eu vou dar um exemplo. Quando eu cheguei no Ministério da Saúde em 2003, sabe quantos assessores a Coordenação Nacional de Saúde Bucal do Brasil tinha? 3. E uma secretária. Era uma equipe de 5 pessoas, né? O coordenador... Não é exagero, é isso.
né? Depois eu não vou contar mais a história, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. Mas só para você ter uma ideia. Ah, não, manda bala. Não. Quanto tempo a gente tem? Pode contar, a gente tem 1 hora, pode falar. Não, é uma coisa assim assustadora, né? Quando eu cheguei no Ministério da Saúde em 2003, essa sala aqui de gente, né? Nós aqui, né? Nós três, a Jéssica, o Gabriel. É o Ministério é a parte de saúde bucal. Maior. E era horrível, porque eu cheguei em Brasília e tal, eu nunca nem tinha entrado no... Desculpa, a gente falou o tempo errado. Não, tudo bem. Mas tudo bem, não, manda bala. A gente se desconcentrou aqui. Então, e aí, muito precário. A situação era muito precária. Mas eu estou te falando isso mais para te falar o seguinte. Desses 3 assessores, nenhum era funcionário do Ministério. Nossa. Eles eram emprestados de uma outra... Eram contratados por convênios que o Ministério tinha, eram terceirizados. Mais ou menos então, isso. Teoricamente, era um cara que não conhecia a saúde bucal. Né? Até que não, porque eles já estavam trabalhando lá. Essa não era a questão. Não é nem o problema, mas veja, pouca gente você mesmo. não tinha carreira e tinha pouca gente, né? Então, você precisa de gente, de fato, para... Depois começaram a abrir concursos, né? De 2003 para cá, começaram a abrir os concursos. E hoje, você tem um corpo técnico no Ministério altamente qualificado, sabe? De pessoas concursadas, técnicos concursados, dentistas concursados e tal. Altamente qualificado. Qual é o número, você sabe? Não sei, eu não vou dizer porque eu vou estar mentindo, mas certamente... Não são 5. Não. E quando eu saí de lá, a gente já tinha uma galera maior, tá? Já tinha mais gente, né? E hoje também tem mais gente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que é gente muito qualificada, sabe? Porque são concursados, né? Qualquer um deles ali poderia certamente ser coordenador de saúde bucal. É isso. Entendi. E aí? Não, agora eu queria então aproveitar, a gente falou bastante Brasil Sorridente e tudo mais, e a gente tem essa fotografia aí até de 2000, que você falou, que vocês terminaram em 2003, e aí só fizeram de novo essa fotografia em 2010, que é aquela que faz de 10 em 10 anos e de 2020 está atrasada e está para sair, né, agora. Isso. Mas essa fotografia, quando eu falo, é para a gente saber quais são os problemas de saúde bucal do Brasil. Isso. Então, nessa de 2010, a gente teve também esse negócio dos desdentados ainda a gente poder ser chamado do país dos dentados. Nessa de 2020 ainda continua? Ou a gente melhorou um pouco em 10 anos? Não saiu 2020 ainda. Não saiu, né? mas você acha, o que você acha? Você acha que teve uma melhora? Eu acho que talvez tenha até tido uma piora, infelizmente, até por conta da pandemia, né? Então tem a variável pandemia ali, além de uma gestão do Ministério da Saúde na gestão passada muito ruim, independente de quem era presidente ou não, isso é secundário. Estou falando assim, a gestão do Ministério da Saúde, né? Foi muito ruim, né? Muito descolado dos estados e municípios, uma série de problemas, né? Então, e juntou com a pandemia, ou seja, a gente teve a tempestade perfeita, né? Provavelmente o levantamento agora de 2020, se não piorou, não deve indicar nenhuma melhora significativa, não. Entendi. E mesmo assim a gente tem um país também que tem mais dentista no mundo, né? Assim, então, por isso essa dicotomia que eu queria colocar, assim, né? Que a gente tem dentistas saindo pelo ladrão, né? Você tropeça na rua, é um dentista, você vira a esquina, é um dentista, você vê... São num quarteirão, se você olhar, tem 600 faculdades, 600, tem mais, né? Tem rua no Brasil, em várias cidades do Brasil, que se você estiver andando, é capaz de cair um dentista na sua cabeça, né? Exatamente. Vai cair um meteoro, você balançar um coqueiro, cai o dentista, né? E aí, então é um negócio assim que não faz sentido. Então, como o país já tem como é que o mercado particular é um mercado que a gente vê saturado já desde que a gente se formou, eu sou formado em 2001. Então já vê um mercado totalmente saturado, que é diferente de quando você se formou nos anos 80, que era um mercado ok, né? E você acha que, então, a absorção desses profissionais desse mercado poderia passar, então, pelo SUS, assim, por um aumento da saúde? Não só poderia, como tudo tem que deveria, passar, né? Tem que passar. E eu vou te dar uma coisa assim muito concreta. Quando a gente também lançou o Brasil Sorridente em 2004, a gente começou a expandir as equipes de saúde bucal, então
criamos 25 mil equipes de saúde bucal no Brasil. Criamos os CELS, laboratórios de prótese, essa coisa toda. Qual foi o resultado disso? Foi mercado de trabalho, né? Porque para trabalhar nesse serviço você precisava abrir concurso, contratar as pessoas e tal. Vejam, o SUS, de 2004 até 2013, 2014, foi o maior empregador de odontologia no Brasil. O maior empregador foi o SUS. Essa é uma informação assim, muito, eu acho que importante. Né? Por quê? Porque houve um investimento maciço de abrir vaga no setor público. Se você abre vaga, você precisa de gente para trabalhar. Não tem, né? Então, dá para fazer. Dá para fazer. Não precisa ser Brasil, não precisa ser a Suécia, não precisa ser o Canadá, não precisa ser nada disso. Até porque são incomparáveis, né? São tamanho, dá para fazer. Se tiver uma boa gestão e se não gastar dinheiro onde não precisa, dá para fazer. A gente já fez, dá para fazer. Né? Então, essa é uma questão que eu acho que é possível e é importante. Né? Falando agora para as pessoas aí, para os recém-formados, né? O SUS passou a ser a grande possibilidade de emprego do recém-formado. Né? As pessoas se formavam, os alunos se formavam e iam trabalhar no Sistema Único de Saúde, nas equipes de saúde bucal e tal. E aí começou a haver esse encolhimento que a gente espera que isso se reverta. Mas eu friso. Né? Agora, só para fazer um adendo, não sei se a gente vai cair para essa conversa, mas tem outro aspecto que eu queria ressaltar para vocês, que eu acho que é super importante, que além dos aspectos de saúde, biológicos, não sei o que a gente tem na odontologia, tem outro aspecto que é muito pouco falado, porque quase ninguém sabe, que é a importância da odontologia para a economia brasileira. Essa é uma questão que eu acho que provavelmente vocês também não sabem. Muitos poucos países do mundo... Né? Dentista não sabe nada de economia. Nem com o nosso próprio dinheiro a gente sabe. Até porque a gente ganha pouco, né? Então, não, por mais que a gente ganhe, a gente ainda assim não sabe. Então pode falar. Inclusive, se você quiser ensinar, a gente ia ser uma ótima. Nessa seara também eu confesso a minha pouco conhecimento. Mas veja, o que acontece? 5 ou 6 países do mundo, né? Estados Unidos, Alemanha, Japão, tal, China, eles têm balança comercial superavitária na saúde. Né? O que isso significa? Que os países que têm essa balança comercial favorável é que eles produzem mais e, portanto, exportam mais do que importam. Então, aquele setor traz dinheiro para o país. Me sinto isso. Na saúde você tem 5 ou 6 que tem, porque a saúde é cara, a saúde tem muita tecnologia, os países dependentes, que a exceção desses 5 ou 6, normalmente tem balança ao contrário, que é deficitário, né? Incluindo o Brasil, que você importa mais coisas do que fabrica aqui e exporta. Né? Então você tem o tal desse gap de prejuízo. Ok. O único setor do Brasil que tem balança comercial superavitária é a odontologia. Que passou a ter quando? Quando o Ministério da Saúde, entrou no mercado. E começamos a comprar equipamentos odontológicos para montar esses serviços novos. Quem comprava equipamento odontológico no Brasil? Dentista de consultório e uma faculdade aqui, outra lá, e um serviço municipal aqui e acolá. Em 2006, o Ministério da Saúde entrou no mercado. E aí nós começamos a comprar 1.000 consultórios por ano. A maior fábrica de equipamento odontológico até então vendia 50 consultórios por ano. Foi uma revolução no parque industrial brasileiro. Isso fez com que o Brasil passasse a fabricar mais equipamentos odontológicos, mais coisas da odontologia, e exportar do que importar. Sabe o que isso teve como consequência? Não sei se vocês vão lembrar. Em 2013, a ex-presidente Dilma fez um pacote de isenção fiscal grande na época e tal. Eu peguei esse dado, pus uma pasta, fui lá para o Ministério da Economia e falei, vamos zerar imposto para creme dental e escova de dente? Você falar em zerar imposto no Brasil para a área econômica tiro no pé. Né? Mas eles estavam fazendo um pacote de coisas que ia ter isenção fiscal. Aí eu levei esse dado e falei assim, gente, nós estamos trazendo dinheiro para o Brasil. A odontologia traz dinheiro para o Brasil. Né? Então, com esse argumento, conseguimos zerar os impostos federais, né, de escovas e pasta de dente. Mas vejam que coisa... Né? Ou seja, a odontologia brasileira
além da importância de saúde, essa coisa toda, é o único setor da saúde que traz dinheiro para o Brasil. E agora, nessa última gestão, o Brasil Sorridente não cresceu, né? Não. Ele ficou mais... Ficou meio parado. Meio parado. Apesar dos técnicos que estavam lá tentando fazer as coisas, mas não tinha respaldo político, né? Então ficou bem parado. Agora a gente espera. E agora a expectativa é que volte a ampliar os centros odontológicos. Eu, sinceramente, assim, eu não sabia que o SUS... Olha só, eu trabalhava lá, não sabia que o SUS fazia implante. Inclusive, era uma das questões que a gente falava. A gente falava, nossa, tem que colocar implante. A gente ficava não só implante, e a gente não ortodontia. Sabia. Orto tinha. Aliás, isso é uma coisa importante até também, 12 porque anos. Quando a gente... Não, pois é, mas quando a gente colocou, eu digo a gente, o Ministério da Saúde colocou ortodontia no CELS em 2010, nós não colocamos teto de idade, né? O Brasil é o único país do mundo que oferta ortodontia no setor público e que os municípios podem organizar as suas demandas. Isso é bem legal. Então é por município. Isso é uma opção do município. Tá. Mas assim, aonde que esses implantodontistas do SUS é no serviço secundário? É no CEL mesmo, não é no terciário? Não, tem que ser no CEL. Tem que ser no CEL. Para fazer implante no SUS, tem que ser em CEL. E em São Paulo tem? Olha, de cabeça eu não sei te dizer. Certamente eu não sei te dizer. Também é demais, né? Olha, ontem. Ele só conhece, conhece o Xingu. Um lugar tem. Uhum. Eu não vou dizer o nome porque, sinceramente, eu não sei. Mas tem. Sim. Muito pouco. Eu não sabia que tinha, de verdade, pouco, assim. Eu achei que não tivesse. Eu queria aproveitar que a gente tem ainda, a gente tem uns 15 minutos ainda, acho que dá pra gente... Eu falei errado, por isso que a gente falou errado o horário, por isso, só pra ter essa ideia, mas eu queria falar de 2 assuntos, assim, que eu acho importante, que a gente vê também no seu Instagram, lá tudo. Uma pergunta que às vezes surge quando a gente fala de Brasil Sorridente, quando eu converso com amigos, com dentistas e coisas, de falar assim que Brasil Sorridente é um programa muito caro, que a ideia melhor seria pegar consultórios de dentistas ociosos e tentar fazer como se fosse um convênio, né? E aí que o dentista que já tem consultório atendesse os pacientes do SUS, ao invés da OS, ao invés de construir novas clínicas, né? Aí eu queria, acho que você já deve ter ouvido essa ideia, né? Então eu queria que você falasse prós e contras e por que o Brasil Sorridente ainda é a melhor opção, acho que é, na sua opinião, né? Veja, porque o Brasil Sorridente, ele segue o modelo SUS. O modelo SUS, o que é? A prestação de serviço direta, né? Ou seja, o serviço público ofertando, né, assistência pública. É isso, né? Então, você não tem esse chamado que a gente chama em saúde pública de credenciamento universal, né? Que você pode credenciar dentistas ou médicos, consultórios, aquela coisa. Essa experiência quem tem é Portugal, né? Não sei se vocês conhecem, mas o Portugal tem um tal do chequinho odontológico. O cheque dentista. Cheque médico dentista. Mas veja que interessante. Olha só que interessante. Portugal, né, que tem esse modelo, ele tem saúde pública universalizada. Né? Ele é como o SUS. É como o SUS. Né? O NIS, aliás, o NHS, o NHS da Inglaterra, que é um dos serviços mais avançados do mundo, né? Tem a saúde universalizada, mas não tem a odontologia universalizada. O único país do mundo, não tem 2, o único país do mundo que tem a odontologia universalizada é o Brasil. É o Brasil, né? Então isso é muito legal para a gente, é uma experiência que muitos países estão repercutindo, inclusive. Né? A gente recebe muito, a gente tem contato através do Observatório Ibero-Americano de Políticas Públicas de Saúde Bucal, que eu faço parte também. A experiência brasileira é uma experiência que na implantação do Brasil Sorridente, se você entrar no site da Organização Mundial de Saúde, inclusive, ela é referência. Né? Não estou aqui dizendo que tudo é maravilhoso, não. Mas é um caminho. É um caminho muito seguro e que é reconhecido pela comunidade internacional como um caminho que seria ruim, de repente, agora mudar tudo, né? De ir para essa... Que aí ia cair naquele vários Porque gestores, o cheque dentista, né? só para mais ou menos para o pessoal entender, a pessoa recebe um valor para ir num qualquer dentista particular e fazer o seu tratamento naquele valor. É isso, né? Ele poderia ir no consultório mais próximo da sua casa. Isso. Veja, depende do modelo do país, sabe? Não tem modelo maravilhoso, né? Porque lá também tem um caminhão de problema. E um dos caminhões de problema, qual que é a regulação? É como é que controla isso?
Né? Porque isso, a ideia na prática... Imagina que no Brasil... Não, o que a gente tem que entender... Vamos te dar um cheque se você gastar no dentista. A gente tem que entender... Ele já vai fazer o que eu falo para muita gente, né? A gente tem que entender que não existe soluções fáceis para problemas complexos. Né? Se você chegou à conclusão de que a solução fácil para resolver um dos dois está errado, né? Ou você é um gênio que ninguém descobriu você até hoje, ou alguma coisa está fora do lugar. Não, é verdade. Não, né? sim. Então você tem que levar... Bom, então, ou seja, as coisas... Né? Cada país tem um jeito de tratar. Mas eu estou lembrando disso para responder outra pergunta de vocês, que outra parte boa da odontologia na área pública, e é como eu falei, eu já conheço esse país inteiro. Mas, cara, é muito legal, porque nos seminários que eu participo, nas atividades de gestão, de academia, olha, 99% dos profissionais de odontologia querem ajudar. Todo mundo, olha, Puca, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como é que eu faço... As perguntas são assim, como é que eu faço para implantar um programa não sei o quê, como é que eu faço para não sei o quê. Não é como eu posso me dar bem, né? É o que eu posso fazer para melhorar. Isso é muito legal, isso é muito legal. E é isso mesmo, né? A gente fica com aquela sensação de que a gente... Por isso que eu falei, como é que você fez? Porque, tipo assim, dá vontade de poder fazer mais, né? Tem céu até de prótese buco, não tem? De prótese bucomaxilofacial? Céu? Não, o céu ele oferece a especialidade, ele tem 5 áreas. Todos, não tem. Não, todo céu ele tem a cirurgia oral menor. Prótese facial, você tá falando. Prótese bucomaxilofacial não tinha? Acho que tinha. Céu não tem. Não, céu não. Isso é atenção terciária. Entendi. Isso aí ainda tá dentro do programa. Tem o centrinho de Bauru. Porque o Brasil Sorridente, ele abrange o céu. Não, desde a atenção geral. Desde a atenção primária. Toda a área pública, desde a promoção de saúde, né, desde a promoção da saúde na atenção básica, que isso é uma função da equipe, do dentista, da atenção básica, até a terciária. Até a terciária ele vai. Ele vai inteiro. Eu falei só o céu, mas eu quis dizer primária e secundária. Aliás, a atenção terciária agora, né, ou seja, a odontologia hospitalar, é uma das áreas que eu acho que tem que ser mais investidas, né, porque esse é outro grande problema nosso. Sim. Outra fila enorme, porque a gente tem que encaminhar muito paciente. Mas para vocês terem uma ideia da precariedade, até 2010, nós estamos em 2023. Comecinho. Em 2010, até 2010, eu era coordenador, não se podia atender pacientes odontológicos em hospitais. Nossa! Porque não podia nos hospitais públicos, porque não era previsto isso na área pública. Dentista não podia atender em hospital. Nossa. Fora traumatologia. Fora o traumatologia, fora bucomaxilo, né? Aí o que nós fizemos? Em 2010 a gente criou a odontologia hospitalar, né? Mas nós estamos falando de 10 anos, eu acho. Que hoje é uma habilitação dentro da... Não é uma especialidade, é uma habilitação. Depois, aí, junto com o CRO, com o CFOs, a gente criou essa habilitação, essa possibilidade de habilitação para preparar os dentistas para trabalhar na atenção terciária. Mas aí eu acho que a gente tem que investir atenção mais. Terciária. Aí outro assunto que eu queria ver, se a gente finalizava com ele, ou se não, se você quer falar mais alguma coisa, é a história do salário. Né? Sim. Piso salarial. Isso. Né? Eu acho que isso é uma coisa que também você tem falado lá no seu Instagram recentemente. Sim. E a gente até conversou um pouquinho antes de começar, né? Isso. Porque o problema que falam é que se você delimita um piso salarial para uma classe, você vai gerar demissões, vai gerar muito problema, como a gente viu no caso da enfermagem bem recentemente, né? Que era muita gente contra, muita gente a favor, aí aprovou, aí deu confusão, agora ninguém vai falar nada, nem sei como é que tá, né? Não, aprovou. Aprovou, mas assim, teve um burburinho ali que logo depois, os hospitais vão demitir não sei quantas enfermeiras, agora aprovaram o piso, que absurdo, tal, o quê? Mas eu acho que era uma coisa que... Quem não estava acompanhando, eles estavam discutindo os pisos salariais, e aí a enfermagem... No vai e volta, aprovaram o piso salarial e aí teve uma grande demissão, porque... Teve um problema ali, mas assim, era uma coisa... Quem vai pagar a conta, né? Uma coisa, quem vai pagar a conta, mas assim, na época da pandemia, todo mundo queria que as enfermeiras, os médicos, todo o profissional de saúde trabalhasse, né? Aí na hora de aumentar o salário, não, peraí, veja bem, né? Então eu queria saber... Na hora de colocar a gente lá na tenda do Covid, botavam. Agora, para odontologia, como é que é essa história do piso hoje, como é o piso hoje e pelo que a gente está brigando? Hoje não tem piso nacional. Não tem piso nacional. Hoje não tem piso nacional, tá? Eu achava que eram 3 salários. Não, e a odontologia tem uma questão que eu estava falando com o pessoal ontem,
que eu estava falando, a gente precisa de um piso. Aí, porque de fato os salários são muito disparatados. Eu falei, não é só disparatado, porque disparatado você pode ter um pessoal que ganha pouco e outro pessoal que ganha muito. Eu, para começar, não conheço ninguém que ganhe muito, né? Eu conheço gente que ganha decentemente, aí eu conheço, né? Mas não passa de 10% dos dentistas que trabalham no SUS, não passa de 10%, né? Fazendo um arredondamento, quem ganha uma coisa decente. 90% o salário é indecente. É indecente mesmo, né? Você tem que fazer mágica, tem dentista ganhando R$2.000, R$2.200 para trabalhar 40 horas por semana. Que é o que a gente vê nesses concursos que aparecem aí. Você abriu o Diário Oficial dos municípios, né? E, isso é um escândalo. Né? Olha, a gente já tem 20 anos de Brasil Sorridente, eu só tenho a agradecer aos profissionais, mas o pessoal está trabalhando por ideologia, está trabalhando porque acredita no setor público, né? Então, assim, nós batemos no fundo do poço. Com a aprovação agora do piso nacional da enfermagem, a gente está brigando agora pelo piso nacional da equipe de saúde bucal, na realidade, né? Porque aí nós estamos falando de dentistas, estamos falando de técnicos de saúde bucal, auxiliares de saúde bucal e protéticos, que a gente também trouxe para o SUS via laboratórios regionais de prótese, né? E tem que ter piso, não tem qual não sei, nós vamos ter que discutir. Tem uma questão, né, gente? Vamos ser objetivos, né? Eu tenho muitos defeitos, né? Não tantos, mas tem alguns defeitos. Mas porque é bom você não falar dos seus defeitos. Deixa os teus inimigos falar dos seus defeitos, né? Porque se eles já falam, para que você vai falar, né? Mas, assim, um deles não é... Eu não sou corporativo. Eu tenho noção de que nós não vamos sobreviver sozinhos, né? Não é, né? A coisa não funciona assim. Mas também tenho noção de que quando a coisa bate no fundo do poço, né? E a questão do salário bateu no fundo do poço, né? Essa semana aprovaram um aumento para o legislativo de mais de 40%. Pois é, né? Para eles aumentam. Não, veja, eu não estou nem... E não é tipo, é 40%. Não, é 40%, não é 6. Não é tipo... 6. Não é aquele dissídio que vem, né? Não é 6,7. Né? Não, dissídio, 7%! Não, você pede 8, vem 6,7. Né? Não, nós estamos falando de 42%. Nossa. E no finalzinho, no comecinho de janeiro, aprovaram o aumento do judiciário, incluindo o STF, não sei o quê, de mais de 30 por 32%. Que também vai descendo, vai aumentando todo mundo. Veja, eu não sou ninguém para questionar o trabalho de ninguém. Se acha que todo mundo trabalhando bem, tem que ganhar muito. Então, eu não sou contra o aumento deles. Mas e o nosso? Né? E o nosso? Eu sou um pouco contra. Né? 40%, pô. Mas aí nós vamos primeiro resolver o problema 1 para depois resolver o problema 2. Né? Resolver o nosso. Não, mas eu digo isso. Não, porque a desculpa é sempre não há dinheiro. Sim, mas, né? O dinheiro há, só não há pra gente. Estamos discutindo o 14º. A fonte do dinheiro público a fonte é a mesma, né? É única, né? Que são os impostos, são essas coisas. Então, assim, gente, né, chegou, agora não tem. Acho que agora a gente tem que, de fato, ter um foco. Nós conseguimos, depois de 7 anos, foi uma grande vitória, aprovar o PL, o Projeto de Lei do Brasil Sorridente. Agora o Brasil vai ter uma política nacional de saúde bucal em lei, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas se vocês não estiverem sabendo, fiquem sabendo. Né? Essa lei vai ser sancionada agora no primeiro semestre pelo presidente da República. Foi isso que nós começamos há 7 anos atrás, brigar no Congresso Nacional mesmo, falar com o deputado, com o senador. Agora o Brasil Sorridente é uma lei. Né? Que legal. O Brasil é um dos poucos países que vai ter uma lei federal da Política Nacional de Saúde Bucal. E o segundo passo agora é o piso salarial, né? Porque ninguém trabalha, quer dizer, a gente precisa pagar conta, a gente precisa ter incentivo, filho, inclusive, né? E é isso, aumentar essa demanda que precisa dos profissionais, diminuir essa demanda de desempregados recém-formados, porque é isso, né? E de desdentados da população. Você então, junta tudo numa coisa só. Resolve o problema de quem está se formando e não consegue emprego, consegue resolver o problema do SUS que precisa de profissionais qualificados e resolve o problema da população. Tipo, tá tudo ali, né? É que é difícil, né? Tudo começa com uma ideologia, e aí dessa ideologia vai pro papel, e do começa papel com uma sementinha e coisa, mas não, e a gente pessoa tem... ansiosa como eu, tipo, eu já queria falar, meu filho, vai! Não, mas eu tô muito, digamos assim, otimista, sabe? Porque, como eu falei para vocês, quando eu saí do Ministério, em 2015, a gente começou a se mobilizar para ter uma política nacional de saúde bucal, que era para garantir que os governos que
espero eu que democraticamente se sucedam, né? Porque é saudável, né? Cada 4 anos mudar e tal, eu acho bacana. Mas às vezes você cai para governos que não dão muita bola para as coisas, então é bom você ter uma lei, né? Sim. E a gente conseguiu, mas foram 7 anos, né, de trabalho, né, de articulação política, de convencimento com deputados, senadores e tal. Mas conseguimos. Então agora é partir para a lei do piso salarial da equipe de odontologia. Nós vamos acompanhar. Se gente para baixos assinados e etc. Você mandou lá, eu assinei aquele Change.org lá. Você tem meu contato aqui, pode mandar, a gente divulga. Isso é importante, sabe? Porque não é uma coisa minha, obviamente. Sim. Não é uma coisa de uma pessoa sozinha, né? De uma liderança, não é isso. Tá valendo ainda? Tá. Eu vou pegar, então depois a gente vai colocar no link da descrição aqui do episódio. Você é dentista que nunca pretende trabalhar no SUS e falar, pra que eu vou assinar isso, que não sei o que. Cara, você tá resolvendo a demanda de concorrentes seus que estão ali no mercado jogado, que poderiam estar dentro do SUS fazendo uma coisa muito importante para a população, para o país e para eles mesmos. Então, assim, todos os dentistas têm que assinar isso, todos. Gente, a gente voou mesmo. Foi muito rápido. Eu sei que a gente queria primeiro te agradecer, Gilberto, por você ter vindo até aqui, né, tirado aí o seu tempo que você tá em CIOSP, correria, né? Tenho certeza que você tem muitos compromissos, mas muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu trabalho. Queria já te agradecer, assim, pessoalmente, aqui ao vivo. Obrigado. Porque às vezes eu sei que não é fácil, né? E não é reconhecido, porque é um cara meio que fica atrás da cortina, né? É um cara do bastidor, né? Como a Gé, às vezes ela fica, ninguém nem sabe que eu faço podcast. A Gé tá nos bastidores. Né? Mas assim, muito obrigado mesmo por todo esse trabalho. E agora vamos pra frente, a gente tá junto aqui. Obrigado por esses esclarecimentos. Acho que foi muita gente não sabe por todos disso. Os contrapontos, é que eu queria mostrar, assim, é legal, acho que as pessoas verem, né, o lado do projeto e o lado de quem tá lá dentro. E, né, são contrapontos. É isso. Assim, mas... Não, é isso mesmo. Então, e vai esclarecendo. Não, porque essas dúvidas, a dúvida... por isso. Geral, por isso, né? Até porque a gente ponta, fica viciado, né? Porque você tá fazendo aquela coisa, às vezes você fala alguma coisa que eu acho que todo mundo tá... Né? Você tem que deixar... Né? É legal ter as duas pontas, né? Que muito você tá numa ponta e eu tava na outra. Isso. Agora eu saí da ponta. Não, o papo foi 10. Gente, obrigado a todos que participam aqui, que deixaram comentários. A gente vai responder de acordo aí com a demanda. Curtam, todo mundo curtindo esse programa, compartilhe, mande lá pro seu amigo que fala que não sabe o que é o Brasil Sorridente, que não sabe, né? O que é o Brasil Sorridente? É só um nome. Não, a gente falou muita coisa aqui. Vai ser uma lei. Né? Já vai virar uma lei, então assim, mesmo trocando de presidente, mudando para uma outra ideologia, tá lá a lei, então tem que ser seguida e isso dá uma proteção, dá um respaldo para quem tá empregado no sistema público, pro cirurgião dentista e para todos e para a população, que é o nosso fim, né? Que é para a saúde bucal da população. Nosso objetivo de manter dentes em boca, de manter saúde bucal e dar qualidade de vida, a pessoa sorrir e não sorrir com a mão na frente, né? Gente, por favor, se inscrevam no canal. É muito importante você se inscrever no nosso canal. Com a inscrição, você pode ativar as notificações ou não. Então, se você quiser saber quais são os programas que vão ser lançados, tal, para você não perder nenhum programa, a gente já teve vários convidados aqui incríveis, como o Puka, e outros mais. E teremos mais. Então, você pode ativar as notificações. Ou se você não quiser nada pipocando lá no seu celular, pode desativar a notificação, mas fique inscrito no canal. É importante. Isso. Por favor. Beleza, obrigado, viu, muito obrigada, Gilberto Puka. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por tudo. Obrigado. Até a próxima, então, pessoal. Fiquem com a gente na próxima quarta, 8h15. É isso aí, tchau!